A desaparição do corpo de Jesus, a substância da luz. Retorna à luz. Kardec ensina que, após o sepultamento, o corpo físico de Jesus não permaneceu em decomposição como os corpos comuns, nem foi retirado por mãos humanas. Sua constituição fluídica especial, já semi-espiritualizada durante a vida, facilitou a dissolução espontânea da matéria, sem deixar resíduos perceptíveis. O Cristo não rompeu as leis da natureza, apenas as realizou em seu mais alto grau de sutileza. A desintegração de seu corpo foi uma transição vibratória, uma passagem da matéria densa à energia pura. O fluido cósmico universal, princípio de todas as coisas, obedece à vontade dos espíritos superiores. Jesus, Espírito Divino, manteve domínio completo sobre os elementos que compunham seu corpo, e ao encerrar sua missão terrena, simplesmente desfez a forma material, restituindo os átomos à harmonia cósmica. Nada se perdeu. Tudo retornou à fonte. O desaparecimento do corpo foi, portanto, um ato natural de libertação da forma, semelhante ao que ocorre com todo espírito ao desencarnar, mas em um grau infinitamente mais elevado. A física moderna confirma que a matéria é energia condensada e que partículas subatômicas podem transmutar-se em radiação sob determinadas condições. No caso de Jesus, a alta vibração espiritual teria produzido uma desagregação ordenada, transformando o corpo em luz e calor sutis. Assim como a estrela que brilha até consumir-se em energia pura, o corpo do Cristo foi absorvido pela própria luz que dele emanava. A física quântica da coerência mostra que sistemas altamente ordenados podem sofrer mudanças de estado sem perda de informação, um processo análogo à transmutação espiritual. O corpo de Jesus, sendo veículo de um espírito perfeitamente coerente, atingiu o ponto máximo de ressonância com o campo divino e por isso transcendeu as leis da densidade. O desaparecimento do corpo não é mistério, é a lei natural da matéria obedecendo à vibração da consciência pura. Kardec explica que fenômenos semelhantes, em escala menor, são observados nas materializações de espíritos luminosos, que condensam temporariamente elementos do fluido universal para se tornarem visíveis, e depois os reabsorvem. No caso de Jesus, o processo foi inverso. Seu corpo físico, já impregnado de fluidez espiritual, reintegrou-se ao plano etéreo, encerrando a experiência terrestre. Foi uma desmaterialização espontânea, não uma remoção. A biologia energética revela que toda forma viva é sustentada por um campo organizador e que a dissolução desse campo causa o desaparecimento da estrutura material. Jesus, ao desligar conscientemente o princípio vital, recolheu a energia que mantinha a coesão molecular de seu corpo. Sem essa força espiritual, os átomos se dispersaram naturalmente, não pela decomposição, mas pela sublimação. A astrofísica e a termodinâmica nos ensinam que a energia jamais se perde, apenas se transforma. O corpo de Jesus não sumiu, transformou-se em energia de vida, devolvida ao universo como luz espiritual. É o mesmo princípio que rege as estrelas e as supernovas. A morte aparente é apenas o nascimento em outro estado de ser. O Cristo mostrou, em ato visível, a lei universal da conservação da vida. A neurociência espiritual interpreta esse fenômeno como a plena consciência do espírito sobre os mecanismos da própria encarnação. Jesus, em comunhão total com o Pai, atuava sobre suas próprias células, controlando cada vibração e cada átomo pela força da vontade divina. Assim como podia curar pela palavra e acalmar o mar pela vibração do amor, pôde desintegrar seu corpo com suavidade e beleza, sem violência, sem ruptura. Kardec afirma que o túmulo vazio confundiu os discípulos porque eles ainda não compreendiam as leis espirituais. Acreditavam que o corpo fora arrebatado, quando na verdade ele se desfez naturalmente, restando apenas vestígios fluídicos perceptíveis aos sensitivos.
A aparição posterior do Cristo em corpo luminoso foi continuação desse mesmo processo de libertação, em que o Espírito substitui a forma pela luz. A física da luz fornece uma analogia perfeita. Quando a luz atravessa a matéria, esta se torna translúcida. Quando vibra em frequência superior, a matéria desaparece aos olhos comuns. O corpo de Jesus, já eterizado, vibrou acima da percepção humana, tornando-se invisível para os sentidos terrestres, mas plenamente visível para as almas sensíveis ao amor. O Espiritismo mostra que esse fenômeno não foi privilégio divino, mas antecipação do destino de toda a humanidade. Todos os espíritos, à medida que se purificam, tornam seus corpos mais sutis e luminosos, até libertarem-se completamente da matéria. Jesus apenas viveu em um instante o que nós viveremos em séculos de evolução. A ciência contemporânea começa a vislumbrar essa possibilidade nas teorias sobre campos sutis e dimensões energéticas. O que Kardec chamava de fluido universal, a física atual chama de campo unificado. A morte de Jesus, portanto, não foi destruição, foi transição dimensional, a passagem da densidade para a luz. Compreender a desaparição do corpo de Jesus é compreender que a vida não se extingue, apenas muda de forma. O túmulo vazio não é mistério, mas símbolo. O espírito liberto não deixa rastros, porque tudo o que é denso retorna à harmonia da criação. A matéria cumpriu seu papel, o espírito segue eterno. Se esta reflexão lhe trouxe paz e fé, compartilhe-a, porque compreender a desaparição do corpo de Jesus é reconhecer que a luz do Cristo nunca se apagou. Ela apenas se expandiu para iluminar todo o universo.